Tite corre risco de demissão depois de o Flamengo perder para o Penharol em pleno Maracanã. Vídeo de hoje do canal traz mais detalhes dessa história e fala sobre o último dia da janela de transferências do futebol nacional. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre o último dia da janela de inscrições do futebol nacional. Você sabe, né? Que nesse dia 20, às 19 horas, se encerra o prazo para clubes de séries A e B registrarem jogadores. Quem não contratar até hoje vai precisar esperar até 2025. Com um detalhe importante, só podem ser contratados e registrados atletas que estejam desempregados antes do dia 2, quando a janela se fechou para atletas comuns. Só os desempregados podem ser registrados desde o dia 2 de setembro. Desse período, foram poucas as contratações. O Corinthians, por exemplo, fechou com Memphis Depay e Carrilho. O Guarani, mais recentemente, contratou o Marcelinho, que veio do Ferroviário, da terceira divisão. Não imagino uma sexta-feira de muitas aquisições. Quem contratou já contratou e está sendo bem difícil também fechar com atletas desempregados. Só para arrematar, essa segunda janela de transferências do futebol brasileiro movimentou apenas na Série A mais de R$ 1 bilhão. Na Série B foram 142 jogadores contratados. Bora falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Tite. Abri uma live aqui no canal depois da derrota por 1-0 do Fla para o Penharol. E a grande pergunta de torcedores rubro-negros era: o Tite pode ser demitido? O resultado foi um fiasco. Jogo de quartas de final de Libertadores, dentro de casa, com a decisão marcada para o Uruguai na semana que vem, e o Flamengo perde para uma equipe cuja folha salarial gira na casa dos 5 milhões de reais por mês. Detalhe, folha do Flamengo é na casa dos 35 milhões de reais, ou seja, um mês do Flamengo paga 7 meses da folha do time uruguaio, que tem poucos jogadores de destaque. Por exemplo, o goleiro do Penharol era reserva no América Mineiro. O Léo, que passou pelo Fluminense sem nenhuma notoriedade, é o grande craque desse time do Penharol. O técnico é velho conhecido de torcedores brasileiros, Diego Aguirre. Ainda assim, com muita aplicação, o Penharol venceu por 1-0 no Maracanã, calando mais de 60 mil torcedores e causando vaias e xingamentos para o Tite. Depois da partida, o Tite chegou a dizer o seguinte, abre aspas: tenho que respeitar o sentimento do torcedor. Claro que sinto isso, sou humano, mas só vamos reverter de uma forma. Temos que saber como conquistar o torcedor e para isso a gente precisa buscar um resultado fora de casa. Ou ganha título, se não for, tchau. O próprio Tite já está percebendo que vai precisar conquistar uma taça para não ser demitido. Posso assegurar para vocês que é zero a chance de o Tite ser dispensado antes do jogo da volta marcado para a próxima quinta-feira. Sei que a pressão é grande, sei que tem muito torcedor rubro-negro que não quer mais ver o Tite nem pintado de ouro, vários deles inclusive pedindo a contratação de Luiz Castro, ex-comandante do Botafogo, que foi demitido pelo Al Nassr no início dessa semana, mas nem Marcos Braz, nem Bruno Spindel, muito menos o presidente Rodolfo Landim cogitam a demissão do Tite nesse momento. Se for eliminado para o Penharol na próxima semana com uma nova derrota, a coisa pode acabar mudando. Vale a lembrança de que estamos em meses de eleição. No dia 9 de dezembro a gente vai conhecer o novo presidente do Fla e o rubro-negro não pode deixar margem para que a oposição vença. E se os resultados em campo não ajudarem, certamente o Braz, o Landim, o Spindel e companhia vão precisar mexer. Por agora, chance zero. Se for eliminado por Penharol, prometo ficar de olho nessa história para contar mais novidades para vocês. E vocês, na condição de dirigentes do Flamengo, o que fariam? Demitiriam o Tite? Contratariam quem? Já usem o espaço para comentário e avaliem. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. O Lebink, Milito balançando, Tite demitido agora e o Seabra. Cara, o mercado de técnicos revolucionou. Vamos lá, começando pelo Milito. Como o Galo se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, ainda que ele caia pro Fluminense, eu acho que ele se mantém, porque é complicado para o Atlético encontrar um outro técnico às vésperas de uma decisão de Copa do Brasil, enfim, a menos que seja uma desclassificação para o Fluminense meio acachapante, tipo derrota por 2-0 em casa, 3-0, alguma coisa muito feia, e eu acho que ele continua, tá? Sobre o Tite, não vai ser demitido. Os caras no Flamengo já estão meio que em compasso de espera pela eleição, tem eleição marcada para dezembro. É óbvio que o Landim precisa deixar uma boa impressão sob o risco de a oposição vencer.
Se o Flamengo termina a temporada sem título do Brasileiro, sem título da Copa do Brasil, sem título da Libertadores, a chance de o BAP vencer a eleição aumenta consideravelmente. Mas não dá para pensar em um Tite sendo demitido por agora, até porque dentro da diretoria ele tem moral. Sobre o Seabra, esse sim é o mais ameaçado de todos, até porque ele não foi escolhido pela atual diretoria do Cruzeiro, né? O Cruzeiro há uma mudança nos donos, o Pedrinho BH compra o Cruzeiro e muda todo o departamento de futebol, exceto pelo treinador. Então o Seabra é alguém que precisa sim de resultados urgentes, a começar por hoje. Você vai perder na aposta, pois o Flamengo vai... Quem apostou na vitória do Flamengo contra o Peñarol acabou se dando mal, né? O João dos Santos, um jogão do Flamengo. Isso aqui não, né, João? Um jogão do Peñarol, do Diego Aguirre, que o torcedor do São Paulo adora. O Maurício Canuto, se o River vencer a Libertadores, abre a vaga de campeão da Sula no Mundial? Não. Maurício, vamos explicar essa história? A América do Sul tem direito a 6 vagas no Super Mundial, certo? 5 vagas já estão preenchidas, 3 por títulos, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, campeões da Libertadores, o River Plate e o Boca Juniors pelo ranking da Conmebol. A Conmebol criou uma série de pontos por vitórias e desempenho nos últimos anos de Libertadores, e o Boca e o River foram aqueles que somaram a maior pontuação, por isso eles estão garantidos com o ranking. Se o River Plate for campeão da Libertadores desse ano, abre mais uma vaga pelo ranking. E aí, se eu não me engano, era o Olímpia do Paraguai, aquele que tinha o melhor retrospecto, a melhor colocação. Deixa eu até ver se eu consigo alguma confirmação. Olímpia, ranking, Conmebol Mundial. Vamos ver se aparece alguma coisa. Eu tinha a impressão de que era o Olímpia. O Olímpia está na 10ª colocação do ranking da Conmebol, então não parece ser o Olímpia. É que não pode ser nem brasileiro nem argentino. Quer ver? Ó, ranking Conmebol. Vamos abrir aqui, ó. Peraí, ó. O Palmeiras é o líder do ranking, o River é o segundo, o Boca o terceiro, o Flamengo é o quarto. Aí vai ser o Nacional do Uruguai, tá? A continuar desse jeito, aí entraria o Nacional do Uruguai. Boa. Vamos lá, seguindo com perguntas, dúvidas, sugestões. Flamengo voltando à tradição na Libertadores. Pois é, né, Leandro? É que a gente está com essa última imagem desde 2019 de um Flamengo super competitivo e muito forte na Libertadores, mas o Flamengo tem um histórico de várias eliminações meio acachapantes e catastróficas na Libertadores. Bernardes perguntando se há alguma novidade sobre o Oscar. Cara, não acho que vai ser decidido nada por agora, é algo que ele vai precisar de tempo até tomar sua decisão. O que eu posso contar é que o São Paulo considera a Operação Oscar muito cara. O Tite tem que ser demitido e renovar com o Gabigol, escreve o Edson Rezende. Edson, o problema é que os jogadores também já não querem o Gabigol. Deixa eu contar o último bastidor da treta que aconteceu nessa semana. O Tite descobriu que o Gabigol estava conspirando contra ele. Primeiro que o Gabigol tem se apresentado, ele não tem treinado bem, forte, isso não tá legal. Até porque o Tite tem tentado mostrar aos jogadores que quem treinar bem vai ser recompensado com vaga. E o Gabigol, o relato que chega é que ele meio que largou nos treinos. Até por isso não tem sido utilizado. Mas pior do que isso foi a constatação que o Tite fez, e isso que me contou foi um empresário de um jogador titular do Flamengo, que o Gabigol começou a conspirar com alguns jogadores contra o Tite, meio que falando mal do Tite. O Tite descobriu e decidiu não confrontar o Gabigol, mas ele chamou alguns dos líderes do elenco para contar o que estava acontecendo e para dizer que o Gabigol havia perdido ainda mais moral com ele. E posso contar para vocês que os líderes do elenco também andam bem na bronca com o Gabigol, a coisa tá delicadíssima para o Gabigol, é questão de tempo para ele ir embora, tá? O Lindomar Mota, até quando o Flamengo vai viver de chutão com o meio de campo que tem? Técnico fraco, sem visão de jogo e mexe muito mal. O Valdeir Santana, o Flamengo voltando, essa que eu já tinha lido, né? O Denilson Feitosa perguntando se o Tite cai. Não vai cair por agora, tá? Até tem um jogo da volta, os caras estão também na semifinal da Copa do Brasil. Vale a lembrança de que a janela de inscrições no Brasil fecha de vez nessa sexta-feira, tá, pessoal? Somente jogador desempregado pode ser contratado e o prazo se encerra nessa sexta-feira às 19 horas. O Luciano Fagundes com like 175. Ó, todo mundo que mandar like eu vou registrar. Eu quero muitos likes hoje, é importante, tá? João Matheus Fragoso, Nicola, quando o Tite cai? Eu ouvi que ele tem a possibilidade de retomar ao comando da seleção. Procede não, João. Não tem não, cara.
o ciclo dele acabou, ele entendia que já havia cumprido com a etapa, mas parece, assim, sendo bem sincero, João, eu não acho que o Tite cai por agora não, tá? Mas o Tite para 2025 no Flamengo a chance é praticamente zero, cara. O trabalho é mal avaliado, ele não tem o espírito que o torcedor do Flamengo, ele gosta de um time ofensivo, de um time que ataque. E tudo que o Tite nunca ofereceu é isso. O Tite é aquele cara do time equilibrado, enfim. Como o Tite, eu não sei o que é ser feliz, escreve o Edson Rezende. O Jair Camara, boa noite, Nicola. Flamengo ganhou aí. KKKKK. Não ganhou, não. O Joaquim tá pedindo para falar sobre Gabigol no Palmeiras. Ô, Joaquim, não é Joaquim, não, é Jaquinho. Eu contei para vocês, coisa, sei lá, de 2, 3 meses atrás, que Palmeiras e Gabigol haviam chegado a um acordo. E ele só não virou jogador do Palmeiras, primeiro porque não houve acordo do Palmeiras com o Flamengo, depois porque o Dudu não topou ser trocado pelo Gabigol, senão essa troca já tinha sido feita. Enfim. E depois muita gente chegou a publicar que o Palmeiras havia desistido da contratação do Gabigol, e eu falando, não desistiu. O Palmeiras segue na parada, o Palmeiras tem no Gabigol o seu grande alvo para 2025. E eu continuo batendo nessa tecla, tá? Tite deixou um buraco na defesa só para olhar como foi o gol, um verdadeiro buraco na zaga, escreve o Kaique. Boa noite, Nicola. O Tite acaba de tirar o Fla da Libertadores, onde se viu deixar o Gabigol de fora. Queimaram o Gabi e ele tem que sair desse time. O Tite cai e será técnico do Corinthians caso fique na Série A. Ô, Denis, você toca num ponto importante. Se o Corinthians tiver o mínimo de amor próprio, não deve procurar o Tite. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Corinthians tentou 4 vezes contratar o Tite no ano passado. 4. Em vários momentos da temporada. Era aquele ano sabático do Tite, e a justificativa do Tite para todas essas propostas do Corinthians foi: pessoal, não vou trabalhar nesse ano. Pessoal, não vou trabalhar nesse ano. Veio a proposta do Flamengo e o Tite quebrou aquilo que havia prometido para o Corinthians e fechou com o Fla, tá? O Sorridente escreve o seguinte: Jorge Nicola, seu Flamengo, que tanto você defende, tomou no 3 pontinhos. Sorridente, é legal que você escreva isso num dia em que, pela manhã, eu afirmei que houve mais uma treta entre Tite e Gabigol. E um monte de torcedor rubro-negro veio me xingar para falar: pô, Nicola, isso é dia de arranjar confusão, você é anti-rubro-negro, você quer atrapalhar o Flamengo, criando crise onde não tem. Enfim, você diz que eu puxo o saco, os outros dizem que eu... Enfim, eu estou fazendo o meu trabalho aqui e sempre que houver essa discordância em relação ao mesmo assunto, mostra que eu estou sendo imparcial. O João Matheus, vou pedir muito hoje, tá? Não esqueçam de deixar like, é importante para mais pessoas. Encerrou. O Barcelona. Cara, hoje não foi um dia legal para aposta esportiva, tá? À tarde o Barcelona perdeu para o Mônaco, muito por conta de uma expulsão no começo do jogo. Agora o Flamengo foi derrotado pelo Peñarol em casa. Que tragédia. Arthur Melo tem futebol ainda para permanecer no velho continente. E o PP está firme e forte no Porto. Vamos lá. O PP é aquele atacante que surgiu no Grêmio. Chegou a jogar até de lateral direito, bom atacante, né? E sobre o Arthur Melo, o Corriere dello Sport, que é um jornal italiano, contou que Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Grêmio estão interessados. Eu acho natural que exista esse interesse. O Arthur não vai ficar na Juventus, ele não foi nem relacionado para nenhuma partida na atual temporada. O grande problema é o salário dele, 2,5 milhões de reais por mês. Tem mais 2 anos de contrato, tá? Lá na Juve, e só poderia chegar, vocês sabem, no ano que vem. Salve, Nicola! E não é que a goleada de 0-0 aconteceu. Ontem você estava brincando com isso, né? O Flamengo tá com medo de pegar o seu pai. É que o Flamengo tem fama de perder, histórico de derrotas para o São Paulo, né? Só tenho uma frase a dizer: El Morumbi te mata. Cara, se o São Paulo... Eu estava dizendo ontem que para mim o Botafogo era favorito no confronto contra o São Paulo, nos 2 jogos, né, para passar. Eu acho que o empate em 0-0 ontem transformou esse confronto em muito equilíbrio. Hoje eu diria que é 50% para cada lado. E aí tem os 2 pontos, né? O São Paulo joga para vencer por qualquer placar em casa, mas o Botafogo tem, na minha opinião, melhor elenco que o São Paulo. Por isso eu coloco igualdade de condições. E o vencedor desse confronto, que tinha tudo para enfrentar o Flamengo, adversário super complicado, numa semifinal, pode ter o Peñarol, que por mais que tenha jogado bem contra o Flamengo, é o Peñarol, cara, é um orçamento muito menor. Enfim, deixa eu até ver se o Juca ainda faz assessoria pro Aguirre.
O Kaique, o Hinaldo Rodrigues, o Soberano vai ganhar a Libertadores só para acabar com o sonho de um timinho aí de ter o Mundial. O cara de óculos, Nicola, em uma eventual corrida, qual você torceria? Burro do Tite ou Faís? Para quem que eu torceria? Cara, o cara de óculos, ó, dá uma olhada nos times que eu torço, ó. O Cavalinho da Lusa e o Leãozinho. Cara, quem torce para português não pode torcer para mais ninguém, porque já dá tanto trabalho. E é verdade, cara. Ó, o Paulo Santos está pedindo para que o Gabigol vá para o Bahia. O Everton Ribeiro deu uma entrevista nessa semana à TNT e deixou bem claro que adoraria contar com o Gabigol por lá. O Severino Costa, o Tite não vai querer trabalhar no Corinthians porque ele não vai querer disputar a Série B no ano de 2025. Cara, eu acho que o Corinthians não cai, tá? Tô quase cravando que o Corinthians não cai. O time ficou bom. Nicola, vê se concorda comigo. Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, quem demitir seu técnico primeiro, contrata o Castro. Ô, Denis, eu vou só mudar um pouquinho. Aquele que demitir primeiro o técnico vai ser com toda a certeza do mundo, tentar o Luiz Castro. Se vai contratar é outra coisa, porque o Luiz Castro, ele pode querer esperar um pouquinho, né? Acabou de sair, eventualmente tem o sonho de voltar para trabalhar na Europa, mas você pode ter certeza que até antes de qualquer um desses técnicos sair, o telefone do Luiz Castro já deve ter tocado. Ó, Elia Júnior me escreve, a gente teve uma discussão na segunda-feira sobre o Tite, né? O Elia não gosta muito do trabalho do Tite, e eu falei, ó, para mim o Tite é o melhor técnico brasileiro em atividade. E aí o Elia falou, não, tem vários melhores e tal, tem pelo menos uns 10 e tal. Aí eu pedi para ele citar. Aí o Elia me escreve agora, depois do que eu vi hoje, já tenho 12 treinadores brasileiros melhores do que o Tite. De fato, não é uma noite boa para defender o Tite, derrota absolutamente decepcionante. O torcedor do Flamengo tem todos os motivos para estar muito, mas muito, mas muito pé da vida com o treinador. Foi uma atuação bizarra. Mas, tem mais, e os rubro-negros estão por aqui? O que eles pensam sobre essa situação? O Rodrigues Oliveira, Nicola, você acha que o Tite sai do Flamengo ainda hoje? Não. Não acredito. Se daqui a pouco o Tite anunciar a demissão do Tite, eu vou ficar muito, mas muito, mas muito surpreso, tá? O Tite colocou o Carlinhos, que é jogador mais barato em campo, e deixou o Alcaraz, que é o jogador mais caro no banco. Eu não entendo esse treinador ridículo. O José Luiz Nego, é fácil falar do Carlinhos, mas a Arrasca não jogou nada, verdade. Fabrício Bruno jogou nada, verdade. Rossi nunca sai para abafar os atacantes. Varela não recompõe. De La Cruz não jogou nada e esqueceram do Lil Gabi. O cara não quer mais. Não vi nenhuma mentira nessa frase do meu amigo, tá? Márcio Silva, boa noite, Nicola. Fernando Diniz é uma boa opção no Flamengo. Eu não gosto, Márcio. Eu acho que o Diniz inventa demais. Eu não gostaria, mas... Laércio Abreu. Boa noite, Nicola. Jogadores contratados nesta temporada pelo Corinthians e pelo Flamengo e outros times chegam e jogam na mesma semana, mas no São Paulo ficam mais de mês treinando para entrosar. Por que será? Acho que passa muito pelo... Primeiro porque os jogadores que o São Paulo contratou, nenhum deles é fora de série, né? Santiago Longo, o Juan, o Ramal Lewis e também o... Quem mais? Foram 4 contratações e o Marcos Antônio. Nenhum desses chega para mudar o patamar do São Paulo. O Flamengo, na teoria, foi buscar o Alcaraz, o segundo reforço mais caro do Brasil em todos os tempos. O Corinthians buscou o Memphis Depay. O que eu acho mais maluco é que o Botafogo contratou um monte de gente e vários desses caras chegaram já meio que como titulares e jogando bem, né? Parecia que já estavam bastante. O Almada parece que joga no Botafogo há um tempão. O Igor Jesus da mesma maneira, tá? O Wagner Araújo quer saber por que... essa aqui eu já tinha lido. Flamengo errou e muito ao não pegar um atacante, concordo. O Marcial, inclusive, que estava nos planos do Flamengo, foi anunciado ontem como reforço do AIK, lá da Grécia. Cara, não dá para ter Carlinhos como centroavante. É que os caras não imaginavam que o Pedro fosse se machucar. Mas quando o Pedro se machuca, o Flamengo teve tempo para contratar um centroavante. O Memphis Depay, por exemplo, chega ao Corinthians depois da lesão do Pedro, tá? Sandis Mafra. Que porra de orçamento meu.
Dinheiro não entra em campo. Porra, o 11 contra 11, pronto. Peñarol jogou melhor e venceu. Fora Tite, seu M3 pontinhos, vaza do meu Flamengo. O Etevaldo Dória, respeita o Carboneiro Peñarol Uruguai. Vamos, carajo. Cara, é assim, o Uruguai é um país muito pequeno, de capacidade financeira, especialmente no futebol, incomparável com a realidade dos clubes brasileiros. O Peñarol não chegava a quartas de final de Libertadores desde a temporada em que foi vice-campeão da Libertadores contra o Santos, 2011. Mas, cara, os caras são embaçados, eles são muito determinados, né? Uma raça. Você vai falar, pô, quem que é craque nesse time? O Léo é o principal jogador do time, aquele que passou pelo Fluminense e sem jogar bem. Mas mas a raça, a determinação desses caras faz com que um jogo contra um Flamengo se torne um jogo de igual para igual. Rodrigo Penha Mendonça, torcedor do Fla. Boa noite, mestre. O Tite cai que horas? Time do Flamengo totalmente calmo e organizado. Sonho do Tite ontem. Técnico mais fraco do Brasil. Hashtag fora Landim. PS, Corinthians leva o Wesley e o Tite é grátis. Rodrigão quer despachar o Wesley e o Tite depois de o Corinthians já ter levado o Mateuzinho. Jesus no Flamengo, Arthur Jorge no Al Nassr. O JJ no Fla vai ser complicado, ele tem contrato com o Al Hilal renovado até metade do ano que vem. E por lá o salário é altíssimo, tá? O Rangel Alves, boa noite, Nicola. Urubu eliminado, semana que vem Tite será demitido. Rangel, na semana que vem, se confirmada a eliminação, eu até acho que pode haver alguma possibilidade. Hoje, como muita gente perguntou, acho que a chance é nenhuma, tá? Tite, melhor técnico brasileiro, você cada dia que passa fala uma besteira diferente, PQP. Blessed, é fácil falar agora, né? A atuação ridícula do Flamengo, derrota pro Peñarol, hoje, de fato, essa frase envelheceu mal. Mas, cara, quem é melhor que ele? O Dorival? Pega o que o Tite fazia com a seleção nas eliminatórias e pega o que o Dorival faz. O Cuca não consegue ficar 6 meses num clube, ele não se mantém porque ele não consegue constituir relações boas a ponto de ficar mais do que 6 meses. Que outro técnico brasileiro? O Elia falou em Jair Ventura, aí não dá nem para conversar. Quem mais? Quem? Renato Gaúcho? Pô, o Renato Gaúcho, eu vejo o Renato com sérias limitações táticas. Eu acho que se leva o Renato para a seleção brasileira, os jogadores eles vão meio que dar risada, porque os caras trabalham com alguns dos principais técnicos do mundo, eles vão chegar para trabalhar na seleção e vão ver que o nível de treino, o nível de conhecimento tático é muito baixo, enfim. Mas eu acho que essa questão só reforça como nós estamos mal de técnico, tá? Nossa capacidade de técnicos é bem baixa. Leandro Pereira, Nicola, Gabigol pode pintar no São Paulo para fazer dupla de ataque com o Caleri? Não. São Paulo não tem capacidade financeira para um investimento desse tamanho. Gabigol vai custar no mínimo uns 2 milhões de reais por mês, no mínimo. Matheus Ribeiro, o Flamengo vai manter o Tite para ele ser demitido quando for eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Henrique Vício, Nicola, primeiramente, ótimo profissional, obrigado. Quero saber de você o seguinte, na sua opinião, essa massa toda do Flamengo nem se compara com a torcida do Corinthians. A diferença é só de tamanho por causa da Globo Carioca nos outros estados. O Corinthians, a torcida é maior e ganha do Flamengo em muitos quesitos. Qual a sua opinião sobre? Cara, eu acho muito difícil a gente debater com pesquisas, né? As pesquisas mostram que a torcida do Flamengo é maior, especialmente pela presença maciça de torcedores no Norte e no Nordeste. A torcida do Corinthians é concentrada em cidades de maior capacidade financeira. Então, acho que é justo dizer que a torcida do Flamengo é maior e é justo dizer que o Corinthians tem um contingente maior de torcedores com poder aquisitivo elevado, tá? Acho que assim dá para resumir bem como é que fica essa história. Carlos Leite, Nicola, tem alguma coisa sobre Luiz Castro no Mengão? Não, Carlão. Se pintar alguma especulação, acho que os caras estão forçando, porque ninguém imaginava que o Flamengo fosse perder pro Peñarol. Fora Tite. Edson Pinheiro, Arrascaeta fez igual o Ceni sempre faz. Amarela pro clube do coração. O Ceni tem muita dificuldade contra o São Paulo, mas mais ainda contra o Flamengo.
E o Arrascaeta é torcedor fanático do Peñarol, ele declarou isso, tem foto e tudo mais. Nicola manda o Tite para a Lusa. Eu gostaria, acho que seria bom para português. Nicola, como se fala outro patamar em espanhol? Outro patamar? Não sei. Nicola, até o Ale Oliveira é um técnico melhor. Deixa eu mandar essa mensagem para ele. Ele vai gostar. Vou mandar mensagem pro Ale. Ale Oliveira. Ale, estão dizendo que você é melhor que o Tite. Vamos lá. Fernando Silva, boa noite, Nicola. Será que o Landim vai pedir fair play no Uruguai também? Nossa senhora, vocês são muito bons, cara. Essa foi ótima, tá? Ainda bem que eu não fui assistir o jogo no estádio. Que mais? Olha, Rodrigo Pia Mendonça, só superchats, boa. Outra coisa, o Flamengo está devendo muito, os jogadores não precisam fazer casinha para o Tite, ele mesmo faz, #Tite muito ruim, sempre disse isso, pior que é verdade, você é corneta do Tite há bastante tempo e o Flamengo não deve nada, tá? Zero de dívida. O jornal uruguaio El País ficou extasiado com a vitória do Peñarol sobre o Flamengo por 1-0, na última quinta-feira, 19, no Maracanã, pela primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores. A publicação classificou o resultado como uma verdadeira façanha da equipe de Montevidéu, destacando a enorme disparidade financeira entre os dois clubes. Segundo o diário, a convicção venceu os milhões de dólares, referindo-se ao poder financeiro do Flamengo, que, na temporada anterior, arrecadou impressionantes 1,374 bilhão de reais. O texto destacou o contraste entre as realidades dos clubes, mas enfatizou a superação do time uruguaio em campo. Os torcedores do Peñarol, que viajaram até o Rio de Janeiro, terminaram a partida cantando alto nas arquibancadas do Maracanã, um estádio que, mais uma vez, ficou em silêncio diante de um time uruguaio. Desta vez, não foi a seleção do Uruguai. Foi o Peñarol. O clube repetiu a façanha, como em 1982, como em 2019. Os carboneiros cresceram novamente no mesmo gramado que deu ao Uruguai a Copa do Mundo de 1950, celebrou o jornal. O El País também destacou que essa vitória permite ao Peñarol continuar sonhando com a reconquista da Libertadores, algo que o clube não conquista há décadas. O Peñarol mostrou sua tradição mais uma vez. Silenciou o Maracanã e conquistou um resultado que o faz sonhar com a Copa Libertadores. Tudo isso é mais do que merecido, afirmou a publicação. Agora, o Flamengo precisará de uma vitória por 2 gols de diferença no jogo de volta, que acontecerá na próxima quinta-feira, 26, em Montevidéu, para avançar diretamente à semifinal. Caso vença por apenas 1 gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis. Já o Peñarol, por sua vez, precisa de um simples empate para garantir sua vaga e seguir na busca pelo seu 6º título continental.